Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos ouvir a voz de Deus, né? O que é que Deus tem a falar conosco nessa noite? Vamos continuar a mensagem, a bênção de Abraão. E vamos abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. O tema da mensagem: a bênção de Abraão. Todos acharam? Acompanhe, por favor, na tua Bíblia. E diz assim o texto sagrado. Preste atenção agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quer dizer que a Bíblia está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele foi o meu substituto, Ele foi o teu substituto. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos dê uma compreensão ainda maior sobre isto. Oremos ao Senhor agora. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor. E aqui estamos nós, meu Deus, reunidos no teu santuário, nesta noite de quarta-feira. Para muitos, um dia exaustivo de trabalho, de lutas, de suor derramado. Mas apesar do cansaço, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Nós estamos aqui para aprender da tua palavra, para fazer aquilo que Pedro diz que seria a coisa mais importante para a vida espiritual, que é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ensina-nos a tua verdade, fala-nos da tua palavra. Usa-me, Senhor, como teu pastor. Inspira-me, dá-me a capacidade de explanar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem de ti, o Deus Criador de todas as coisas. E que tudo que for falado aqui nessa noite, tudo que for proclamado deste altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, amado de Deus, pedras que vivem, graças a Deus que hoje, por a revelação do Espírito Santo, nós já entendemos, nós da Igreja Evangélica Cristo é Vida, nós já compreendemos que Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que era esta maldição da lei? Esta maldição da lei eram todas as penalidades que sobrevinha à vida de uma pessoa quando ela desobedecia os mandamentos da lei mosaica. Ora, e dentre essas penalidades, eram muitas as penalidades, uma era que vinha a falta de saúde. A pessoa não tinha saúde, a pessoa começava a contrair muitas doenças, muitas enfermidades. Mas, com o sacrifício do corpo de Cristo, com aquele sacrifício do Cordeiro perfeito de Deus, Ele nos resgatou de todas as penalidades da lei, de todas elas. E foi a partir daí que a bênção de Abraão, ele diz aqui, né? Que tudo isso ele fez, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse
aos gentios, aqueles que não têm sangue israelita, aqueles que não nasceram em Israel. Então nós somos os gentios estrangeiros. Então foi a partir do sacrifício da cruz que a bênção de Abraão chegou aos gentios, e nós que não éramos judeus e não somos judeus, passamos a ter o direito a tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. Tudo que Deus prometeu a Abraão passou a ser nosso direito, passou a ser nossa herança. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele nos resgatou da maldição da lei. A Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição. Ele foi o nosso substituto. Então é muito claro, é óbvio, que se ele foi o meu substituto, se ele se fez maldição em meu lugar, se ele se fez maldição em teu lugar, se ele se fez maldição em lugar de todos os seus filhos, de todos os seus eleitos, não existe possibilidade alguma de existir nenhuma maldição na nossa vida. Você concorda com isso? Não há qualquer possibilidade, irmãos, da igreja de Jesus hoje viver fazendo culto para quebrar maldições. Não há esta possibilidade. Ele já quebrou todas as maldições. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele carregou com as nossas dores, com as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz, a Bíblia diz, estava sobre ele. Aí você diz assim: pastor Carlos Magno, mas eu vejo aí fora, pastor, muitos pregadores, muitos pastores, muitas igrejas, muitas denominações conclamando o povo a participar de um culto de quebra da maldição. Pois é. Quando uma igreja faz isso, quando um pastor tem a ousadia de dizer: nós vamos fazer um culto de quebra da maldição, venha participar, tal dia nós vamos orar para quebrar todas as maldições na tua vida. Olha, aquela igreja, aquele pastor está chamando Jesus de mentiroso. Estão dizendo, na verdade, que Jesus não fez isso que está aqui escrito. Claro, se a Bíblia diz que ele nos libertou da maldição, como é que vai quebrar a maldição no dia de hoje? Está aqui num português claro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ora, para que é que Deus se fez carne? Para que é que Deus se fez carne? Para que é que ele foi pregado numa cruz, morreu e ressuscitou? Para nos resgatar da maldição da lei. Então não há nenhuma possibilidade, irmãos, de nós vivermos hoje subjugados à maldição da lei. Não há nenhuma hipótese, preste atenção nisso, viu? Nenhuma, irmão Renato. Não há nenhuma hipótese de haver maldição na nossa vida, nem na tua vida, nem na vida daquele irmão, nem daquela irmã. Não existe essa possibilidade. Pelo contrário, hoje nós sabemos, pelo conhecimento de Deus, que nós já somos abençoados. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Por isso que aqui na igreja nós não dizemos Deus te abençoe. Nós dizemos o quê? Tu és um abençoado. Fala para esse irmão aí, diga: tu és um abençoado. Diga: tu és um abençoado, tu és uma abençoada. Amém? Agora, o que nós precisamos fazer é tomar posse da herança. Existe uma herança. Nós temos que tomar posse de todas as bênçãos que Deus já derramou sobre a nossa vida. Sabe, todas aquelas bênçãos que Ele derramou sobre a vida de Abraão, a Bíblia diz é nossa herança. E eu tenho que tomar posse. Amém? Eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão e minha irmã em Cristo, que a cura divina faz parte desta herança. É teu direito, meu irmão. Todo filho de Abraão tem direito à cura divina, tem direito a ter saúde neste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ora, eu falei aqui no domingo, eu perguntei à igreja no domingo, o que é o herdeiro?
O que é um herdeiro? O herdeiro é uma pessoa, é alguém que tem direito a uma herança de um testador, ou por laços consanguíneos, ou por uma vontade expressa do testador. Eu dei o exemplo: meus filhos são meus herdeiros. Por laços consanguíneos são meus filhos, os teus filhos são teus herdeiros. Mas você pode constituir alguém como herdeiro também por uma vontade tua, mesmo que não tenha laço consanguíneo, mesmo que não seja seu filho, mesmo que não faça parte da tua família. Mas se você de repente quiser que alguém se torne teu herdeiro, você vai a um juiz, faz um testamento e inclui aquela pessoa como teu herdeiro. Está valendo. Então, se uma pessoa faz um testamento, lá no testamento está a lista dos herdeiros. Então, quando ela morre, o juiz abre o testamento. Se lá no testamento estiver dizendo assim, por exemplo, eu deixo aqui $1 milhão para o irmão Renato, mesmo que o irmão Renato não tenha nenhum parentesco com aquela pessoa, mas se ele deixou isso expresso, isso tem que ser respeitado à força da lei. Não tem jeito, está valendo. O juiz abre, não, está aqui, ele deixou, ele assinou, e o herdeiro é o irmão Renato. Deixou $1 milhão para o irmão Renato. Ora, no nosso caso aqui, quem é o testador? No nosso caso, na vida espiritual, quem é o testador? O próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Agora, qual foi a vontade dele quando ele fez o testamento? Qual foi a vontade dele? Que todos os seus filhos fossem abençoados com a bênção de Abraão. Com a bênção de Abraão, com tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, tudo aquilo que Deus fez na vida de Abraão. Deus disse: olha, é tua herança, é direito de todos os meus filhos, é direito de toda a descendência espiritual de Abraão. No caso de um testamento comum, o herdeiro tem que ir à presença do juiz, o juiz abre lá, né, o testamento, ele se identifica que ele é o herdeiro, assina todos os documentos, e aí ele passa a ter direito legal, posse legal sobre a herança que foi deixada para ele. Agora, e no caso de nós, que somos herdeiros de Deus, o que nós temos que fazer para tomar posse da herança? Se alguém deixasse uma herança para mim, eu tinha que ir diante do juiz. O juiz dizia: olha, alguém deixou aqui para você, Carlos Magno de Miranda, perfeitamente, seu documento, identidade, CPF, registro de nascimento, dava tudinho. O juiz identificava, perfeito, está aqui, sua herança, pode tomar posse. E no caso da nossa herança espiritual, o que nós temos que fazer para tomar posse da herança? Vamos começar a entender isso agora. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 1. Veja que tudo que Deus fez na vida de Abraão, inclusive as exigências de Deus para Abraão, para que Abraão tomasse posse da bênção, da herança, passam a ser exigências para nós também. Então vamos ver. Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Então, qual é a primeira exigência de Deus? Que nós venhamos a romper com aquilo que é profano. Deus jamais poderia, irmãos, fazer uma aliança com alguém. Deus jamais poderia fazer isto com uma pessoa envolvida com feitiçaria, uma pessoa envolvida com paganismo, com misticismo, com idolatria, como era o caso de Abraão. Abraão vivia no meio de uma família idólatra. Abraão vivia na terra dos caldeus, onde o que predominava era a feitiçaria, era o paganismo, era o misticismo, eram coisas que eram abomináveis a Deus. Então, qual foi a primeira exigência de Deus? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, a primeira coisa que Deus faz
na vida de um herdeiro, para que ele possa tomar posse da herança, é tirá-lo do meio daquilo que é profano. Vou dizer uma coisa para você: quando Deus faz isto, irmão, todo o teu passado fica sepultado. Todo o teu passado fica sepultado. Se você é um descendente de Abraão, depois que Deus te chamou, depois que Deus te tirou lá das drogas, da idolatria, da feitiçaria, tem gente aqui que viveu na macumba, tem gente aqui que viveu na umbanda, tem gente aqui como eu, que viveu adorando imagem, se prostrando diante dos ídolos católicos, acendendo vela para fulano, acendendo vela para cicrano, dependente de bebida, dependente de cigarro. Mas uma vez que Deus te chamou, uma vez que o Senhor fez de você uma nova criatura, todo o teu passado foi apagado para sempre. Na mente de Deus, no cartório de Deus, a tua ficha está limpa. Absolutamente limpa. Amém? Pastor, mas é isso mesmo, pastor. Quer dizer que todo o meu passado foi sepultado, foi apagado. Exatamente. Se fizer uma consulta na Serasa dos Céus, está lá limpo, ficha limpa. Você diz assim, liga lá para o SPC do céu. Não tem nada constando contra você no SPC do céu. Você quer ver como é verdade? Abre Isaías, por favor. Isaías 43. Isaías capítulo 43. Versículo 18 em diante. Olha o que diz aqui. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Tem gente que fica o tempo todo lembrando do passado, né? Esquece o passado. Não traga para o presente aquilo que Deus já sepultou lá atrás. Olha, trazer coisas ruins do passado para o presente é gerar angústia na alma. Só produz angústia, só produz sofrimento, só produz depressão. Não esquece o passado. Nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, Deus está dizendo, olha, não importa o teu passado. Deus está dizendo, eu tenho para você um novo projeto de vida. Olha, irmãos, você pode nessa noite começar a sonhar. Você pode nessa noite estabelecer novas metas. Você pode nesta noite estabelecer novos alvos para a tua vida. Esqueça o que aconteceu até hoje. Sepulte tudo, esqueça, pastor, mas eu já tentei ontem, tentei antes de ontem, tentei o mês passado, tentei o ano passado. Esquece o ontem e comece a viver o teu hoje. Comece a sonhar a partir de hoje. Comece nessa noite, meu irmão, a ter uma nova atitude. Comece nessa noite a ter uma nova confissão em linha com a palavra. Comece a dizer a partir dessa noite, olha, eu não vou mais aceitar doença na minha vida, eu não vou mais aceitar o fracasso, eu não vou mais aceitar viver nesse mundo como cauda, eu não vou desanimar diante da dificuldade, eu não vou abrir minha boca para dizer eu não posso, eu não vou mais aceitar viver uma vida infeliz, eu não vou mais aceitar coisas negativas na minha vida. Você tem que confessar, a Bíblia diz que eu sou um abençoado, eu sou mais do que vencedor. Então confessa com a tua boca isso. Diga, eu sou um abençoado. Diga, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Comece a mudar. Comece a ter uma nova atitude, meu irmão. Não se dobre diante das dificuldades. Não se intimide diante dos problemas da vida, porque tu és mais do que vencedor. A Bíblia diz, eu creio nisso. Eu creio nisso. Você crê? Então diga amém. Olha o que diz Gênesis 18. Volte lá. Gênesis 18, versículo 14. Olha o que diz aqui a palavra. Diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para Deus a coisa que seja demasiadamente difícil? Não.
Pastor, mas é um câncer. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Pastor, mas a minha empresa, pastor, olha, está na falência, vai fechar as portas. Tem jeito? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Irmãos, para quem crê em Deus, para quem é descendente de Abraão, não há impossíveis na sua vida. Não há impossíveis. No livro de Lucas, deixa eu mostrar. Acompanha aí, por favor. Lucas, capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 1, versículo 37. Olha só. O que o anjo falou aqui para Maria? Ele disse: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha, não haverá impossíveis para Deus, irmão. Então você tem que crer nisto aqui. Você tem que pensar positivamente. Olha, não te intimides com nada nesse mundo, porque não há coisa demasiadamente difícil para Deus. Você sabe qual é o problema? É que 90% do povo de Deus, do povo evangélico, não crê dessa forma aqui. Este que é o grande drama. Eu vejo aí fora o povo de Deus com medo, com insegurança. Eu vejo aí fora o povo de Deus cheio de incerteza, cheio de dúvida, sabe? Por quê? Porque o sistema religioso está todo ele calcado sobre o negativismo. Não porque não vai dar, não porque é impossível, não porque você não vai conseguir. Não faça aquele concurso, irmão. Olha, muita gente, poucas vagas. Você não vai conseguir. Olha, são 20 vagas, tem 50 mil pessoas. A maioria tem curso superior, você nem curso superior tem. Para que você vai fazer? Olha o negativismo na mente da pessoa. Todo o sistema está calcado no negativismo. Eu lembro de uma história que eu ouvi, uma certa ocasião, numa entrevista do governador do Rio, aquele Antony Garotinho, né? E ele estava contando uma coisa que ficou gravada na minha mente. Ele disse que foi uma história que ele ouviu do avô dele. Então diz que o avô dele contou uma história que havia um vaso de metal em forma de pirâmide. De metal, forma de pirâmide. E dentro daquele vaso havia mel. Então você sabe que quando tem doce, mel, açúcar, o que atrai? Formiga. Então as formigas foram atraídas. Só que era em forma de pirâmide de metal liso. Aí elas começavam a subir. Quando ia chegando pertinho, escorregavam. E começava tudo de novo. Aí dizia, caramba. Aí começava a subir. Chegava pertinho, escorregava. Não conseguia chegar no mel. E as formigas diziam uma para a outra: tá vendo que não dá? É muito alto, escorrega demais, não vai dar, não tem condição de conseguir. Aí uma tentava, uma ia lá, e as outras dizendo: desista, não vai dar certo. Olha quantas vezes nós já tentamos. Olha, aquela ali já tentou, está exausta, já fez 2 tentativas e voltou no meio do caminho. Desiste, nenhuma conseguia chegar. De repente, diz que apareceu lá uma formiguinha e começou a subir mesmo, e chegou lá em cima e tibum, mergulhou no mel. Ficou todo mundo, poxa vida, o que aconteceu aí? Por que aquela conseguiu e as outras não? Sabe por quê? Porque aquela que conseguiu era surda. Ela não dava ouvidos às palavras negativas das outras. Ela era surda. Todo mundo não vai dar. Ela estava nem aí. Vai dar. E meteu força, foi para frente e chegou lá em cima. Olha. Irmãos, não dê ouvidos a palavras negativas. Não deixe pensamentos negativos começar a ocupar a tua mente aqui. Nunca permita isso. Olha, se tem uma coisa que eu detesto, irmão, eu fujo léguas, é quando a pessoa chega do meu lado com palavras negativas. Não porque não vai dar, não porque pastor não tem condições, não porque vamos desistir. Olha, eu saio correndo, dá vontade de sair pelo meio da rua e não parar mais nunca na vida, sabe? Para ficar légua de distância daquela pessoa. Não aceite isso. Você tem que crer que Deus pode todas as coisas. Olha, Deus pode colocar você no emprego que você tanto desejou, que você tanto almejou. Deus pode fazer isso, mesmo que você dispute com 100 mil pessoas. E Deus vai dizer: a vaga é tua e a vaga será tua em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus pode fazer
com que os teus projetos de vida, aquilo que você tanto sonha. Pastor, o meu sonho é montar uma empresa, é abrir um comércio, é ser uma pessoa bem-sucedida. Pastor, mas eu não tenho muito estudo, eu não tenho muita condição, pastor. Será que é possível? É possível. A Bíblia diz o quê? Para Deus não haverá impossíveis, meu irmão. Deus pode. Agora você tem que crer nisto. Você tem que crer obstinadamente como eu creio. Não dar ouvidos a palavras negativas, não deixar pensamentos negativos ocupar a tua mente. Amém? Veja, por favor, volte lá em Gênesis. Gênesis capítulo 20. Versículo 17 e 18. Olha só. O que é que diz aqui? E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Quer dizer que, quando Abraão orou ao Senhor, todas aquelas mulheres que haviam sido tornadas estéreis, todas elas foram o quê? Curadas. Abraão orou a quem? Ao Senhor. Olha, não adianta orar a Virgem Maria. Não adianta você orar ao Padre Cícero do Juazeiro. Não adianta orar a São Francisco. Não adianta orar a todos os santos católicos reunidos. Não vai funcionar. Não adianta fazer uma corrente de 12 semanas na seita universal. Não adianta. Não adianta fazer uma promessa. Não adianta mandar um bilhetinho para o bispo não sei do que, levar para a fogueira santa de Jerusalém. Não, meu irmão, não funciona. O que funciona é você crer na palavra e orar ao Senhor, na certeza de que esse Senhor que você crê, esse Senhor a quem você ora, vai fazer aquilo que você está pedindo em nome do Senhor Jesus. Você lembra? Não faz muito tempo, né? Todos nós assistimos pela televisão o drama do Roberto Carlos. A mulher dele ficou com câncer, uma sentença de morte, e o homem, coitado, não conhece a palavra, está morto em delitos e pecados, e tudo quanto era missa, o homem estava presente. Olha, tudo quanto era missa ele estava lá, e cantava, e participava, e pedia para celebrar em missa no aterro do Flamengo, e ele ia para lá, e segurava a imagem de santa, e clamando, e se agarrando com todos os santos católicos. Eu pergunto, adiantou? Não adiantou. Não adiantou. Então, esta bênção da cura tem que estar presente na tua vida. Você não precisa sacrificar, você não precisa pagar preço, você não precisa fazer como faziam os povos pagãos. A única coisa que você tem que fazer é crer na promessa de Deus e orar ao Senhor. Diga, e orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Pastor Carlos, da mesma maneira, pastor, que Deus atendeu a oração de Abraão, Ele atende também a minha oração? Claro, claro. A Bíblia diz o quê? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Pastor, quer dizer então que todos esses sacrifícios aí que o povo de Deus vive fazendo, e o jejum, e o joelho no chão até fazer calo de bode, e tem gente que diz que tem que subir os montes todos os sábados, porque lá no alto do monte é melhor, Deus gosta de monte, né? Tem gente que diz não, tem que pagar o preço, tem que ralar, tem que lamber o pó da terra. Quer dizer que tudo isso aí, pastor, é ineficaz. Não apenas ineficaz, todas essas coisas são coisas do paganismo. Pastor, o irmão está dizendo que uma pessoa ficar de joelho como sacrifício a Deus é coisa do paganismo? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá, 1 de Reis. Vamos ver se é verdade. Vamos fazer como fizeram os crentes de Bereia. Conferir coisas espirituais com espirituais. 1 de Reis, capítulo 18.
Versículo 20 em diante. Ok? Vamos lá. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Olha só, o povo estava dividido entre dois pensamentos. O povo ficava em dúvida, o povo dizia: mas como é que é possível? Será que é Baal? Será que é Deus? Será que é óleo na cabeça? Será que é enxofre? Será que é a corrente? Será que é o isso? Será que é aquilo? Ele disse: olha, vocês têm que decidir. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Olha, naquele momento aqui, só Elias havia ficado dos profetas do Senhor. Só Elias. Elias sozinho, enfrentando, frente a frente, 450 profetas de Baal. Vamos ver o que aconteceu? Disse o profeta: deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Versículo 24. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outro um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Você vê, um grande desafio. Ele diz: vamos fazer um desafio aqui, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Pega aí 2 novilhos, vamos preparar aqui 2 altares, um altar ali, outro altar aqui, coloca a lenha sobre o altar, vocês matam o novilho, põem em cima do altar de vocês, e vocês começam a clamar a Baal. Vocês não dizem que Baal é Deus? Vocês não dizem que o Baal é que é o verdadeiro? Clamem. Depois eu vou colocar o meu novilho sobre a lenha, e vou clamar também. Aquele que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas disseram: perfeitamente. Ele disse: olha, vocês são muitos, vocês são 450, eu sou apenas um. Comecem vocês a invocar o Deus de vocês. Comecem vocês a fazer as correntes de vocês. Comecem a colocar copo com água na frente do rádio. Comecem aí a fazer cu de quebra da maldição. Comecem aí a ficar 12 horas de joelho no chão. Depois eu vou entrar em ação. Vamos ver como é que eles fizeram. Vamos ver como é que procederam os pagãos naquela época. Versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde amanhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Olha só, eles oraram desde amanhã até o meio-dia. Será que isso lembra hoje alguma coisa? Será que nós vemos hoje pessoas com esse hábito de orar desde manhã até o meio-dia? A outro diz: não, agora começa outra turma, desde o meio-dia até as 6 da tarde. Vamos orar, e passa a tarde inteira aquele monte de gente orando. E manquejando, sabe o que era manquejando? Andando de joelho, alternando o joelho em redor do altar, até sangrar o joelho. Versículo 27 e 28. Ao meio-dia, Elias zombava deles. Você vê, o profeta de Deus é outra história, né, rapaz? Elias zombava da turma, dizendo: clamar em altas vozes, porque ele é Deus, Baal é Deus.
pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou ele esteja de viagem, ou esteja dormindo, e vai despertar. Olha, clama mais. Elias zombando deles, clama, Baal é Deus, vamos lá, clama. Quem sabe ele esteja meditando, não está ouvindo. Quem sabe Baal esteja dormindo. Quem sabe Baal esteja no banheiro com dor de barriga. Clama mais alto, clama mais alto, clama mais alto. Zombando. Versículo 28. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Você vê? Clamavam em altas vozes, por longas horas, se retalhavam com facas, até derramarem sangue. Sacrifício em cima de sacrifício. Qual foi o resultado disso? Versículo 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha só. Desde manhã cedo até meio-dia, orando, andando em torno do altar de joelho até sangrar. Aí não dava certo, começaram a se recortar com faca. Corta o corpo com faca, deixa derramar sangue. Muito sacrifício, para ver se Deus atende. Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Será que nós não vemos a mesma coisa hoje? De onde é que o povo de Deus foi tirar essa coisa aí, de ficar não sei quantas horas orando? Vamos fazer uma vigília, de 11 da noite às 6 da manhã. Porque Deus pode estar meio surdo, né? Tem que orar muito, grita mais alto aí, porque... Ou então pega um cotonete para abrir os ouvidos de Deus, não está ouvindo. Agora, vamos ver como é que procede um descendente de Abraão. Vamos ver como é que procede alguém que vive por fé. Vamos ver? Versículo 36. Versículo 36. Depois você lê antes o texto, tá? Ele diz, agora é comigo. Me dá um novilho aqui, colocou sobre o altar. Colocou sobre a lenha. Me dá água, encharcou a lenha de água. Vai ficar bem difícil, né? Aí diz assim o versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: olha a oração de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha, irmãos, presta atenção. A oração de Elias, se você cronometrar, não passa de 20 segundos. Não orou 20 segundos. Pode cronometrar em casa. Pega um cronômetro e ore, e depois para o cronômetro. Não passou de 20 segundos. Eu vejo o povo de Deus aí fora fazendo a mesma coisa que os pagãos fizeram naquele tempo. Longas orações, sacrifício, joelhos sangrando. É o que você mais ouve no mundo evangélico: tem que pagar o preço, irmão tem que ralar, irmão tem que sacrificar, irmão tem que fazer isso, irmão tem que fazer aquilo. Não porque o círculo de oração, e vai aquelas senhoras, deixa os afazeres de casa, deixa de cuidar do marido, dos filhos, deixa de cuidar da janta, e não porque estava no círculo de oração, estava no círculo de oração, estava no círculo de oração. Pastor, quer dizer que não é para orar muito? Eu estou te mostrando aqui que 20 segundos de oração resolveu. Para você não dizer que eu sou herege. Que quando eu prego essas verdades aí, aquele pastor é um herege, está pregando heresia. Eu não estou pregando heresia, eu estou mostrando para você o que está na Bíblia.
Se você acha que eu estou pregando heresia, você vai chamar Jesus de herege agora. Sabe por quê? Vamos lá. Mateus capítulo 6. Agora é entre você e ele. Agora eu saio de cena. Agora eu tiro meu time de campo. E deixo o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 7. Jesus disse assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, como os pagãos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que tendes necessidades antes que lhe peçais. Olha o que Jesus falou aqui. Jesus, olha, quando vocês orarem a Deus, quando vocês pedirem alguma coisa a Deus, não usem de vãs repetições. Você sabe o que é uma pessoa ficar orando de meio-dia a 6 da tarde? Quantas vezes ela repete a mesma coisa? Numa vigília de 11 da noite às 6 da manhã. Não faço como os pagãos. Eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Eles acham que porque oram muitas horas Deus vai ouvir. Não vos assemelheis, pois, a eles. Não sejam semelhantes a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que você tem necessidade antes que você peça a Ele. Deus já sabe. Amém? Então você vê, Abraão orou, veio a cura para Abimeleque, para as mulheres de Abimeleque, para todas as servas de Abimeleque. Quer dizer, cura divina é parte da bênção de Abraão. Elias orou 20 segundos. Deus enviou a resposta. Caiu fogo dos céus, consumiu o holocausto. Consumiu o holocausto. Você está vendo? Irmãos, quem vive por fé não vive de sacrifício, não vive de repetidas orações, vãs repetições. Ele ora firme, firmado na palavra, em linha com a palavra, crendo que a oração chegou a Deus, e ele descansa em Deus, na certeza de que a resposta de Deus virá em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer mais uma vez: saúde é provisão de Deus para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: cura divina é parte da minha herança. Diga: pela fé eu recebo cura para o meu corpo. Todos os órgãos do meu corpo são saudáveis. Eu não tenho doença no meu corpo. Eu tenho a saúde de Deus, porque isto é provisão de Deus para a minha vida. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos lá. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 26. A palavra diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá. Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Irmãos, a vontade de Deus é que nós vivamos com os nossos corpos saudáveis. Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você tenha energia, Deus quer que você tenha vigor. Essa é a vontade de Deus. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Capítulo 23 de Êxodo, versículo 25 e 26. Diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril,
completarei o número dos teus dias. Você vê, o que é isso aqui? Prosperidade e saúde. Deus está dizendo, olha, não haverá gravidez interrompida, não haverá aborto, não haverá mulher estéril. Deus está dizendo, não haverá morte prematura. Se você tiver que viver 70 anos, vai viver 70 anos, Deus está dizendo. Se você obedecer minha palavra, se você der ouvidos à minha voz, eu vou completar o número dos teus dias. Quando não se obedece à palavra, quando não se dá ouvidos à voz de Deus, o que acontece? Recebe de Deus disciplina, correção, que às vezes pode ser uma morte prematura. No livro de Salmos, vamos lá, Salmo 103, versículo 1 em diante. Acompanhe na tua Bíblia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova com a da águia. Aleluia. Olha, Deus quer sarar todas as tuas enfermidades. Deus quer fartar de bens Ai, porque dói aqui. Ui, porque dói ali. Ai, porque a coluna. Ai, porque o joelho. Ai, porque a munheca. Ai, porque o cotovelo. Deus que me livre. Não, meu irmão. É teu direito, é tua herança. Dizer, Deus, o Senhor prometeu fartar de bens a minha velhice. Eu quero chegar aos 90, sabe, mandando brasa, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus que me livre de chegar na idade de velho dando trabalho para os outros. Deus quer que a tua mocidade está aqui, ó, se renove como a da águia. Aí você diz, pastor, por que é, pastor Carlos, que a maioria do povo de Deus não desfruta desta herança aqui? Bom, alguns não desfrutam, irmão, porque não conhecem os seus direitos. Você lembra que o Senhor disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta? Outros conhecem, mas não tomam posse pela fé. Não vivem por fé na palavra. E outros não tomam posse da herança porque estão aí fora enganados, dando ouvidos a um falso evangelho. Esse é o problema. Olha só, no livro de João, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 5. João capítulo 5. Versículo 1 em diante. Eu acho maravilhoso isso aqui. Olha só. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Havia uma lenda naquela época. Ele dizia que de vez em quando um anjo de Deus vinha e agitava a água, e quando a água era agitada, o primeiro que entrasse era curado. E acontecia a mesma cura. Então, naqueles pavilhões, havia ali uma verdadeira multidão de enfermos, de coxos, aguardando que um dia a água se agitasse e eles tivessem a sorte de ser o primeiro a entrar na água. Muito bem. Versículo 5. Jesus chegou e encontrou esse cenário. Aí diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos enfermo. Jesus, vendo-o deitado,
E sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Que coisa interessante isso aqui, né? 38 anos, enfermo, esperando uma falsa esperança. Aquilo era uma falsa esperança. Irmãos, esse tanque de Betesda aqui é símbolo da falsa igreja. Esse tanque de Betesda aqui é símbolo da falsa religião. Esse tanque de Betesda, ele é uma tipificação do que acontece nos dias de hoje, em muitos lugares modernos, onde milhares e milhares de pessoas são atraídas, às vezes por um sinal sobrenatural, que ele diz que foi Deus que fez, que foi Deus que realizou, e não foi Deus que fez, não foi Deus que realizou. E ficam lá, multidões de pessoas doentes, enfermas, coxos, paralíticos, sabe? Este homem aqui, enfermo há 38 anos, irmão, ele é um tipo do povo de Deus, que vive aí fora, coitado, esperando, sabe? Uma oportunidade de ser curado através de uma rosa, através de um copo com água, através de uma promessa a Padre Cícero, através de uma promessa aos santos católicos, através de uma corrente. Coisas que são apresentadas ao povo aí fora, dizendo que vai aliviar o sofrimento do povo. Veja que para este homem só havia esperança naquela água. Este homem estava tão enganado, esse homem estava tão manipulado, que ele nem reconheceu que diante dele estava o Senhor que te cura, o Senhor que te sara. Jesus estava diante dele, o Deus Todo-Poderoso. Escuta, você quer ser curado? Você quer ser curado? Senhor, querer eu quero, mas quando a água é agitada, antes que eu chegue lá, um já foi na minha frente, entrou e eu fico para trás. E estou aqui há 38 anos esperando um milagre. Olha como são as armadilhas de Satanás. Quantos estão aí enganados nessas seitas? Você vai no santuário de Padre Cícero, é de dar dó, é de dar pena, meu irmão. Aquele mundo de gente, sabe, em busca de um milagre, em busca de uma vida melhor, e nunca recebe milagre, nunca recebe vida melhor. O povo sofrido do sertão, implorando que Padre Cícero livre da seca, e cada vez mais a seca inclemente sobre o sertão. Em cada cidade desse interior do Nordeste, e eu já percorri esse interior todo, onde você chega a cidades minúsculas, miseráveis, o povo morrendo de fome, mas uma estátua do Padre Cícero maior do que a cidade. Maior do que a cidade. E as pessoas, coitadas, ali apegadas. Sabe, a única esperança que eles veem é no Padre Cícero. Mesma coisa desse homem aqui, ó. Interessante é que ele não pediu a Jesus que Jesus o curasse. Ele não pediu. Jesus curou este homem por absoluta graça de Deus. Leia, por favor, versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, aleluia. Olha, este homem aqui, ele não sabia da sua herança, ele não conhecia os seus direitos diante de Deus. Até o momento em que Jesus disse: que água, que nada, rapaz. Que história é essa de anjo vir de vez em quando agitar? Você está crendo nessas mentiras? Que história é essa de corrente? Que história é essa de fogueira santa? Que história é essa de promessa para Padre Cícero? Que história é essa de acender vela para as almas? Que história é essa? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Às vezes esta enfermidade física aqui, às vezes essa enfermidade não é uma doença física, às vezes é uma angústia, às vezes é uma ansiedade, às vezes são medos que a pessoa carrega dentro da alma, às vezes são frustrações, às vezes uma pessoa que nunca recebeu amor, que nunca recebeu carinho na vida, e ela está doente. Às vezes é um marido que maltrata a esposa. Às vezes é uma esposa que não se submete ao marido. Às vezes essa enfermidade é um filho que anda pelos caminhos das drogas.
que traz sofrimento. Às vezes é uma dívida, às vezes é uma causa que está na justiça, às vezes é um problema grave de família. Mas não importa o que seja. Quem é descendente de Abraão não pode viver a vida inteira na beira de um tanque de Betesda. Quem é filho legítimo de Deus não pode viver a vida inteira esperando um óleo ungido um dia funcionar, um dia uma rosa funcionar, um dia uma água que está na frente de um rádio funcionar. Quem é filho legítimo de Deus não pode ficar a vida inteira esperando numa corrente, esperando numa vela acesa para os santos. Não pode. Você não pode viver a tua vida inteira sofrendo. Você não pode viver a tua vida inteira esperando o resultado de um jejum. Ah, pastor, fazem 15 anos que eu jejuo, pastor. Ah, mas eu tenho fé em Deus que Deus vai atender. Não pode, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Que jejum fez Abraão? Que jejum precisou fazer o profeta Elias? Quem é filho legítimo de Deus não pode viver a vida inteira esperando o resultado de um trabalho de macumba, feito numa encruzilhada ou na porta de um cemitério. Quem é descendente de Abraão tem a provisão total de Deus para a sua vida, aqui e agora, em nome de Jesus, meu irmão. Então você tem que se levantar nessa noite, você tem que receber vida, você tem que receber saúde, você tem que receber cura, você tem que receber um milagre na tua vida, a provisão de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Pela fé você tem que receber isto aí. E dizer, chega, não vou mais ficar nesse tanque de Betesda. Não, a partir de hoje, eu clamo ao Deus Todo-Poderoso. Eu clamo àquele que é o Senhor da vida, como Elias clamou, como Abraão clamou, e Ele vai fazer o milagre acontecer na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você fizer isto, se você tiver a ousadia de crer desta forma, se você tiver a ousadia, irmão, de romper com tudo aquilo que é profano, com tudo aquilo que é abominação a Deus, tu verás a glória de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu verás a glória de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Agora tem que romper. Tem que romper com aquilo que é errado. Tem que romper com aquilo que Deus abomina. Tem que romper com aquilo que é mal aos olhos de Deus. Porque senão você vai passar a tua vida inteira orando e Deus vai dizer, ó, o dedinho, não. Se você romper, e você abraçar a palavra, e você abraçar a fé, e você viver por fé no que está escrito, a glória de Deus vai se derramar sobre os teus dias, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre a tua vida financeira, sobre os teus negócios, e Deus vai fazer coisas grandes, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, em nome de Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Ah, Jesus, como Tu és maravilhoso, meu Deus. Como me empolga, meu Deus, ouvir essas verdades. Ah, se eu pudesse gritar mais alto ainda, para o mundo inteiro ouvir, meu Deus, que Tu és o Deus maravilhoso, que Tu és o El Shaddai, que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu és o Deus de milagres, que Tu és o Deus de maravilhas, que para o Senhor não haverá coisa demasiadamente difícil, que para o Senhor não haverá impossíveis em todas as Tuas promessas. E eu digo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor, para a glória do Deus bendito. Aleluia, Santo Deus.